Muito bem, continuando aqui. É, o Cartoon, ele abrange hoje praticamente todos os meios de difusão gráfica, ou seja, os meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão e na própria internet você pode encontrar vários exemplos de cartoons. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo em inglês cartoon, que quer dizer cartão, e que já tinha origem na palavra italiana cartone. Alguns elementos das histórias em quadrinhos estão presentes no cartoon, como por exemplo as cenas com balões. Nas histórias em quadrinhos, vocês já devem ter lido que tem uma sequência de fatos acontecendo ali na história, e uma das características é que são vários quadrinhos, um ao lado do outro, com os personagens, e esses personagens, eles conversam ou eles têm pensamentos, e esses pensamentos eles estão contidos dentro de pequenos balões que ficam acima das cabeças dos personagens. Então, o Cartoon ele também utiliza essa característica aí. Um dos elementos que o Cartoon utiliza é esse aí também. A aplicação do termo cartoon ocorreu pela primeira vez em 1840, pela revista Punch. A publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia às pinturas do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira a acontecimentos da política econômica da época. Então, esse pequeno trecho aí está dizendo que em 1840 foi a primeira vez que o cartoon ele apareceu, certo? E ele apareceu porque algumas pessoas acharam interessantes as pinturas do palácio, né, do Palácio Westminster, e eles resolveram fazer um desenho satirizando aquilo, mostrando com humor o que para eles significava aqueles desenhos, através do cartoon. Por meio do cartoon, o veículo de comunicação expõe a opinião e o ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Então, o cartoon aí, ele pode, como eu falei anteriormente, ele pode ser encontrado no jornal, numa revista, na internet, na própria televisão. E quando o cartoon ele é feito, ele está expressando ali a opinião, o ponto de vista do autor, do desenhista, né? E esse desenho, muitas vezes, pode vir abaixo com uma legenda para ficar mais esclarecido para o leitor, ou não, ou simplesmente vem apenas a imagem e você tira a sua conclusão. Também pode ser considerado uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. O que é que ele quer dizer com isso? Muitas vezes a pessoa não quer fazer a leitura de determinado artigo pelo artigo ser grande, tem uma certa preguiça de ler para entender aquele assunto, e é um assunto interessante. Então, o autor, através do cartoon, através do desenho, ele consegue abordar aquele tema através do desenho, levando essa informação, esse debate para um público leitor bem mais abrangente, porque a quantidade de pessoas que prefere ver uma imagem ao invés de ler um artigo, ao invés de ler um texto, é muito grande. A gente é muito propenso a ver imagens. É tanto que o público brasileiro ele prefere a televisão do que o livro. Existem muitos livros de filmes famosos, como por exemplo Harry Potter, O Senhor dos Anéis, mas muita gente preferiu assistir os filmes do que ler o próprio livro. Então, trazendo aqui para o nosso assunto aqui do cartoon, é da mesma maneira. Ao invés do autor expressar a sua opinião através de um artigo, um texto grande, ele prefere fazer um cartoon,
um desenho que aborde o mesmo assunto para que chegue a quantidade de público bem maior. Características do cartoon: utiliza a linguagem não verbal, ou seja, preferencial do cartoon. Geralmente sempre o cartoon ele é um desenho, né? Agora, é uma sátira, é um humor. Geralmente o cartoon ali ele quer fazer graça, ele quer que o leitor ele ache engraçado, ele quer que o leitor ache cômico aquela situação. Do ponto de vista dele, a situação é engraçada, ele quer repassar isso para o leitor. Ironia é aquilo que eu falo como se fosse verdade e todo mundo sabe que não é. Por exemplo, quando eu digo assim: todos os políticos brasileiros são honestos. Eu falo, isso desperta um certo ar cômico, isso desperta um certo ar engraçado, porque todo mundo sabe que não é verdade. Ou então eu falo: o Brasil é o primeiro lugar no mundo em educação. Muitos vão dar risada porque sabem que não é. Ou então a nossa saúde é a melhor do mundo. Ou seja, são coisas que eu estou falando que nós sabemos que não é verdade. E isso eu chamo de ironia. Flexibilidade, associação da linguagem verbal com o desenho expressivo. Essa aqui é aquela relação, aquilo que o autor pode fazer colocando uma legenda. Ele faz o desenho e embaixo ele escreve algo para que esclareça melhor o que ele quis repassar com o cartoon. E essa é a associação da linguagem verbal com o desenho expressivo. Imagens atemporais, ou seja, o cartoon, uma das características dele é ter imagens atemporais. O que seriam as imagens atemporais? São imagens que transcendem o tempo, são imagens de coisas que aconteceram há muitos anos e que ainda hoje fazem sentido. Não necessariamente o cartoon ele critica ou ele faz humor com algo atual. Pode ser algo de há muito tempo que aconteceu e que ainda hoje acontece. Mistura palavras, imagens e sentido. Então, como eu falei anteriormente, o cartoon pode ser apenas a imagem, mas às vezes ele pode ter uma legenda esclarecendo melhor para o leitor o que o autor quis dizer. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de cartoons, certo? Nessa primeira imagem aí tem a legenda acima: Bolsonaro no dentista. E aí tem um dentista falando pro Bolsonaro: abra a boca. E aí depois ele pensa melhor e diz: pensando bem, melhor não. Então o que a gente pode entender disso aí? Que muitas vezes o presidente fala coisas que são coisas absurdas. Então é isso que o autor quis trazer com esse cartoon. O dentista pediu para ele abrir a boca e depois disse que era melhor ele não abrir com medo de que ele fosse falar uma série de absurdos. Na outra imagem aí, nós temos uma paciente indo ao psicólogo ou ao psiquiatra. E ela fala: meus posts recebem no máximo 10 a 12 curtidas. Aí, no caso, as postagens que ela faz no Facebook, né? Ou no Instagram. E o psiquiatra fala: meu Deus, eu me suicidaria. Então, o que a gente pode refletir sobre esse cartoon aí? Que as pessoas, há um certo tempo, estão mais no mundo virtual do que no mundo real. Existe uma preocupação muito grande de algumas pessoas, grande parte delas, de saber quantas curtidas tem. Se tem muitas curtidas, é uma pessoa que é muito amada, ela acha que é muito amada. Se tem poucas curtidas, é porque as pessoas não gostaram muito. Se tem muitos amigos, é porque é bastante popular. Se não tem muitos amigos, é porque não é tão popular assim. Então, essa é a nossa realidade de hoje. O virtual está invadindo o real. E
uma coisa não traduz a outra, não completamente. Mais uma charge aí sobre a pandemia. Aí temos as pessoas aí conversando, recebendo informações nos seus celulares e pensando sobre as notícias, né? O primeiro fala: esse vírus não existe, o governo criou. A segunda pensa, né? O pensamento dele. A segunda pensa: o vírus vai contaminar todo mundo. O outro: vamos todos morrer. E o último: o vírus só pega nos outros e é coisa do diabo. Ou seja, todos esses pensamentos aí são pensamentos que já passaram pela cabeça de muitas pessoas, né? Esses pensamentos durante a pandemia, existem muitos outros, aí são só uns exemplos. E aí ao lado é um cartoon de como seria o coronavírus se ele entrasse no Minecraft. Aquele joguinho lá de construções, né, que geralmente é tudo quadrado, né, ou nesse formato de pixels aí, como seria o coronavírus no jogo do Minecraft. Bom, o assunto de hoje era esse, certo? Apenas nós falarmos sobre o cartoon, as características, quando foi criado e as dúvidas que vocês tiverem referente ao cartoon. Inclusive tem algumas questões no livro que eu passei para vocês que vão ser entregues juntamente com os kits de alimentação. E essas questões referente ao cartoon, eu espero que essa explicação tenha contribuído aí para que vocês entendam. Qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp no privado. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e até a próxima, se Deus quiser.